Olá, eu sou Otávio Macedo, dermatologista em São Paulo. Estamos iniciando hoje a nossa 6ª temporada do nosso videocast Clínica da Beleza. Você pode nos assistir no Spotify, no Deezer, no YouTube e sempre @Clínica Otávio Macedo nas redes sociais também. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui um grande amigo da época da faculdade. Estamos nos reencontrando hoje de novo, o Dr. Mário Greco, que vai falar sobre cannabis medicinal. Mário, mas que maravilha você aqui, que lembranças boas da faculdade. Fala um pouquinho daquela época, É verdade. um resuminho da Faculdade de Medicina de Taubaté. Eu sou da 7ª turma, você é da 6ª turma. Bom, primeiro quero agradecer o convite, super gentil, e realmente foi uma época meio agitada, né? Na época eu era presidente do centro acadêmico e a gente estava tendo uma série de problemas por causa da ditadura, de militares, tudo. E aí resolvemos fazer uma convenção geral para decidir se a gente faria uma greve ou não. Bom, conclusão, vamos fazer a greve, vamos sair em passeata, vamos nos preparar. E lá saímos para fazer a passeata. A hora que eu estou saindo, o coronel de Caçapava, que era o centro militar lá do Vale do Paraíba, chegou para mim e falou: onde você pensa que você vai? Eu falei: não, eu vou acompanhar o pessoal, eles estão esperando que eu esteja lá, eu sou responsável por eles. Ele falou: não, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar, eu vou esperar chegar o Camburão. E você eu vai... não lembro desses detalhes, mas é incrível. Não, isso é uma coisa que eu nunca contei para ninguém, estou contando agora. Depois de 45 anos. Não tanto tempo, né, Otávio? Somos formados em 78. Não parece. Realmente não parece, mas é muito tempo. É muito tempo. E aí o pessoal saiu e eu fiquei lá. Eu falei: agora ferrou, né? Aí ele falou: olha, o que você está fazendo é irresponsável, a Uni está em pé de guerra, eles podem matar um estudante e criar um problema sério, né? Eu falei: ah, meu Deus, eu não sabia isso. Bom, dito e feito, né? O pessoal sai, de repente vem a polícia de Taubaté, começa a dar tiro e prenderam uns 8 que período estudantes. Horroroso, né, que a gente viveu. E eles voltaram, né? Aí o coronel falou: tá vendo? Olha só o que você está fazendo. Eu falei: eu estou fazendo? Eu nem sabia disso. Né? Não era subversivo, só estudante reivindicando coisas que eu achava que era justa. E aí, o que aconteceu? O pessoal voltou para a sala onde a gente tinha feito a assembleia e eles falaram: olha, vamos invadir a delegacia para libertar os nossos amigos. Aí o coronel que estava comigo, porque foi junto, né? Ele falou: olha, se acontecer isso, vai ser um desastre, porque a delegacia vai se defender. Já deram tiro por aí, vai ser um desastre. Faz o seguinte, fala para teu pessoal que eu vou lá, eu libero, trago aqui os estudantes. E acabamos com tudo. Tudo bem. Fui lá, falei para eles toparam, esperamos. E esse coronel foi muito legal, porque foi lá e liberou o pessoal. E quando ele foi, eu estava lá, tinha um militar que estava junto comigo, deu um descuido lá e eu Se mandou. Me mandei. Otávio, eu fui acampar em Ubatuba. Eu fazia muito isso nessa época. Uma semana. E não era só... Ninguém te achou? Não me acharam. Aí eu falei: bom, agora... Você avisou teus pais? Como é que foi isso? Avisei. Falei: olha, não quis preocupá-los. Falei: olha, estou indo para Ubatuba. Off. Eu fiquei em Ubatuba acampado, porque na época eu não tinha nem dinheiro para pagar o hotel. Claro. E nem queria que soubessem onde eu estava. Né? Porque o negócio era sério. E desapareceu de estudantes. Foi um período muito pesado. Exato. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí eu peguei e voltei. Nesse inteirinho, a Globo tinha me entrevistado, Otávio. E eu falei, o que eu falei ali foi um absurdo contra o governo. Entendeu? E aí, então, eu falei: agora que vão me levar mesmo, né? Mas foi, olha, que período crítico. Eu lembro de você
Lembro do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin era da minha turma. Sim, ele foi prefeito de Pindamonhangaba. Primeiro foi vereador, depois prefeito e também lá do presidente do diretório acadêmico. Ele foi. Ele é da sua turma. Ele é da minha turma. Uhum. E realmente, eu lembro que ele chegou para mim e falou, Mário, não sai, não sai. Uhum. Eu também já falei, não, vamos sair. Já decidiu, eu não vou voltar agora atrás e falar para não sair. Né? E foi o que aconteceu. Foi um período muito diferente, diria assim. Que bom rememorar tudo isso. E eu lembro que você sempre foi um amante da bioquímica na faculdade. Exatamente. Você era monitor. Né? No primeiro ano, eu passei muito bem. As notas que eu tinha de bioquímica eram incríveis, né? Era tudo 10. O professor chamou... E o professor Rosa pegou e falou, Mário, você não quer vir trabalhar comigo? E do segundo ano eu já era monitor. E olha, fui monitor segundo, terceiro, quarto, quinto, até o último ano praticamente. Um brilhante aluno, um brilhante médico e sempre trabalhou em indústria farmacêutica durante muitos anos, não é isso? Exatamente. Fui presidente da Bristol Myers Squibb. Fui presidente da farmácia Upjohn e morei 20 anos nos Estados Unidos. E lá fui também relacionado com a Pfizer, que na época assumiu uma empresa farmacêutica quando eu estava. E desenvolveu alguma medicação dessas famosas? Aí você participou de estudos ou pesquisas naquelas épocas? Então, a mais famosa foi Viagra. Ah, perfeito. Em 98 ele foi lançado. Uma parceria com a Pfizer. Então, mas hoje ele está no mundo da cannabis. Olha aqui, ele escreveu um livro incrível, Cannabis Medicinal, baseado em fatos. E é sobre isso que nós vamos aqui esmiuçar todo esse assunto. Mário, me conta, a cannabis, ela é permitida no país? Existe a Anvisa? Conta um pouquinho da história dessa paixão sua pela cannabis. Que ano que começou isso? Sem dúvida. A cannabis é uma planta que tem sido utilizada por muitos e muitos anos. Inclusive, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, os chineses, Yan Shen, que era o imperador chinês, já estimulavam o uso da cannabis para várias doenças. E isso vem vindo desde aquela época, imagina. Demorou muito, porque houve muita politicagem, os Estados Unidos começou a criar problema, as grandes empresas do POM eram contra a cannabis, porque estava consumindo, né, o que eles planejavam como lançamento. Então, e a cannabis é uma planta fabulosa. Tá? Eu posso dizer porque... Os olhos dele brilham, eu falo. Porque eu acredito muito nela e eu tenho muitos e muitos pacientes. E os resultados são excelentes. Isso, resultados baseados em evidência. Porque em medicina, se tiver trabalho científico baseado em evidência, é o que a gente acredita. Exatamente. E tudo começou porque as mães de crianças com epilepsias refratárias, quer dizer, aquelas que qualquer medicamento que fosse prescrito não funcionaria, elas começaram a brigar para poder ter no Brasil. Era liberado nos Estados Unidos, no país da América, quase em todo lugar. Aqui no Brasil não era. A Anvisa não permitia o uso. E foi graças a ela, a insistência de mostrar, foi aprovado. Em que ano foi isso? Isso foi mais ou menos 5, 6 anos atrás. Faz pouco tempo, tudo na cannabis é muito recente. Quando a gente fala em ciência, 10, 20 anos é muito pouco. É muito pouco. Se a gente lembra 5.000 anos já usar, realmente agora é muito pouco. E aí confirmou, hoje está aprovada nos Estados Unidos, a Anvisa aprovou também. Ela pode ser comprada com receita médica e o tratamento, né, de crianças com epilepsia ainda mais refratárias, Otávio, você imagina uma criança ter 40 crises convulsivas? Imagina um negócio desse. É um sofrimento. E passar para 1, 2 e às vezes nenhuma. Então foi um negócio fantástico. Por isso que as mães brigaram muito para isso. Então, a primeira indicação aprovada foi a epilepsia. E a epilepsia, por ser uma doença tão dramática, uma doença tão difícil de tratar, serviu como exemplo para contrariar o que os outros diziam, cannabis, esse tipo de coisa. É porque se confunde, né, o uso da cannabis para uso de recreação
não é? Exatamente. Porque a maconha, né, vamos falar claramente, ela tem, a cannabis tem, é o nome popular, é isso. É o nome popular. Tá. Agora, existe uma diferença muito grande. Cannabis medicinal, ela é utilizada com doses baixas, orientação médica, não tem barato, porque a dose e o cálculo, tudo é feito com orientação médica. Tá. Então, não tem problema. Ninguém vai promover cannabis recreativamente. Sim. Não tem. E não adianta querer comprar um medicamento, porque não vai funcionar também, para dar uma Não vai dar aquele efeito alucinógeno, digamos assim. Exatamente. Tá. Eu vejo muitos pacientes com Alzheimer, com Parkinson. É mesmo? Impressionante. E a melhora é tão grande. E vejo, talvez o mais importante, a ansiedade. Ansiedade e depressão funciona que é uma beleza. Depois da pandemia, eu acho que houve um aumento absurdo, né, de doenças, de patologias emocionais, né? Mais ansiedade, pânico, depressão. Eu acredito que então a cannabis venha de encontro a ajudar esse tipo de paciente. Sem dúvida, ajuda bastante. E é interessante que até que a ansiedade você nem precisa de uma dose muito grande, dose pequena. Normalmente o tratamento a gente começa com uma dose pequena, são gotas. É isso que eu queria saber, são gotas, não é comprimido? São gotas. Tem comprimido também, mas o ideal é a gota, porque ela é absorvida embaixo da língua. Sublingual. Vai direto para a corrente sanguínea, tá? Evita o first pass, primeira passagem pelo fígado, que o fígado é o nosso filtro, né? Claro, claro. E ele olha qualquer coisa, ele vê que é veneno, tem que jogar fora, não deixar no corpo. Então existe essa primeira passagem, segunda, e aos poucos vai havendo a eliminação. E o tratamento é um tratamento que tem dado uma resposta muito boa, Otávio. Agora, o paciente que necessita disso, ele tem lá o especialista dele, psiquiatra, que só dá medicamentos. Ele vai procurar, por exemplo, um clínico especializado nisso como você. É dessa forma que tem sido orientado, é isso? Exatamente, exatamente. Hoje, qualquer médico já pode prescrever. No início, não. No início era específico para médicos internistas, que é o meu caso, psiquiatras, neurologistas. Era os médicos autorizados. Agora não. Agora realmente todos os médicos podem prescrever. Para médicos, por exemplo, que está aqui nos seguindo, que temos muitos colegas, como é que eles podem iniciar o conhecimento disso? Existem alguns cursos específicos? Existem vários cursos que estão disponíveis, eu posso até enviar mais tarde isso. E são cursos que ensinam como prescrever, como tomar cuidado, efeitos colaterais. E eu recomendo, porque não pode, sem experiência nenhuma, começar a usar cannabis. Claro, claro. Né? Tem algumas diferenciais da alopatia. Tanto que o tratamento alopático é totalmente diferente do que canábico. Por quê? Porque a curva é uma reta no alopático. Você aumenta a medicação, você tem um resultado. Aumenta mais, tem um resultado melhor. Até que chega um ponto, dá efeito colateral. E o canábico é uma curva em U, invertido, como se fosse um sino. Você vai aumentando, vai melhorando, aumentando, até que se você continuar aumentando muito, perde o efeito, começa a cair cada vez mais. Então, isso requer conhecimento, requer muito cuidado. Me preocupa muito quando começam a usar sem ter conhecimento, porque aí desprestigia. Claro, acaba queimando uma medicação que é maravilhosa. E aí o controle disso é o quê? Clínico? Algum exame laboratorial que precisa ser feito? Então, existem os exames de rotina, né? Porque como é metabolizado pelo fígado, você tem que dar uma olhada nas bilirrubinas, nas enzimas hepáticas, e sempre tomando muito cuidado. Por isso que a gente começa com uma dose pequena e vai aumentando devagarzinho, vendo a reação. Não pode pegar o paciente e falar, olha, vai tomar cannabis, volta daqui um mês e acabou. Não é bem assim, não pode. Tem que ter um acompanhamento. Eu faço e dou 4 retornos praticamente para poder ter uma consciência exata da dose que o paciente precisa tomar. E depois disso faz uma dose de manutenção, de repente, para acabou, sempre, acabou. Né?
Tá. Não diria para sempre, Otávio. Isso é bom saber, então. Não diria para sempre. O que eu notei, e estou fazendo até um trabalho científico nisso, é a resistência do corpo, do organismo com a cannabis. Por quê? Porque tem muitos pacientes que começam a utilizar e depois de um ano chega e fala assim, olha, eu notei que no início estava tendo uma boa resposta, agora eu não estou tendo. Bom saber isso. Então, o que é isso? É resistência ao medicamento. Né? E, baseado no estudo do New England Journal of Medicine, descobri que essa dose pode ser recalculada. Então, por exemplo, o paciente vem e reclama, olha, não está dando efeito, olha, eu estou gastando mais dinheiro e não estou tendo a mesma resposta que eu tinha. O que eu faço, doutor? Então, o que eu faço, eu coloco esses pacientes em acompanhamento, para o medicamento, para o cannabis, dou mais ou menos 48 horas ou 2 a 3 dias sem tomar cannabis e depois eu volto com a cannabis. Foi um detox. Isso, um detox, exatamente. E volto com uma dose menor do que a que ele estava tomando quando começou a ter problema. E por incrível que pareça, eu tenho tido uma resposta muito boa. Quais são as melhores indicações? Então, você falou que começou com epilepsia, ansiedade... Epilepsia foi o carro-chefe. O que provou que realmente a cannabis é fantástica. Mieloma múltiplo veio depois. É mesmo? Mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo. Sensacional. E depois, claro, tratamento e acompanhamento de pacientes com Alzheimer, com Parkinson, demência. É impressionante o resultado que você tem um paciente que está demenciado, ele volta a reconhecer os familiares, ele volta a falar. Recupera a memória, então, se eu entendi? A parte cognitiva. Cognitiva. Exatamente. Então, isso é sensacional. Agora, na dermatologia também, psoríase. Foi muito bem lembrado. Nesse último congresso que eu estive agora em março da Academia Americana de Dermatologia, teve um simpósio sobre isso. E mostrando efeitos dos cosméticos como nos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Você tem experiência com isso, então? Tem visto? Eu não tenho muita experiência, porque está sendo estudado agora. Mas eu tenho alguns exemplos, inclusive com paciente com feridas, como pé diabético, que é difícil de ser úlceras. E eczema, a cannabis tem melhorado, uma melhora. Outra coisa, problemas de pele, como dermatite atópica, eczemas, psoríase. O resultado tem sido bom, mas é o que eu digo, tem que esperar um pouquinho são achados clínicos, né? São achados clínicos. Não tem algum estudo ainda feito, duplo cego e tudo mais. Exatamente. Mas isso é maravilhoso, maravilhoso. Né? Porque na medicina, isso acontece muito. Com a toxina botulínica foi isso. Ela era usada para blefaroespasmo, né, com a Carruthers em Vancouver, e ela começou a perceber que as açúcares sumiram. Quando que a gente podia imaginar que a toxina usada para espasmos musculares hoje é o carro-chefe na estética? Exatamente. A penicilina é outro exemplo, né? Sim. Você pensar que antigamente não tinha as infecções, não tinha nada que pudesse ser feito, e aí começaram a tratar uma série de enfermidades, e o pessoal falava, mas que agora, para quê? Como é que pode tratar tudo isso? E hoje é o caso da cannabis. Você trata inúmeras doenças, inúmeras enfermidades importantes, com resultado muito bom. Eu sempre digo o seguinte, tem que ter um estudo científico padrão ouro FDA, onde ele é duplo cego, onde que nem o pesquisador, o paciente sabe que medicamento está tomando, onde é controlado e feito com muito cuidado e depois provar a realidade. Né? Mas as evidências, Otávio, são fantásticas. Eu sempre digo que as drogas do século passado, né? Toxina, novalgina e penicilina. Né? De repente a gente coloca agora a cannabis daqui a alguns anos para o próximo século. Provavelmente, acho que é um caminho. Né? Provavelmente, e outra coisa, Otávio, é natural. É uma planta feita por Deus. Para que a gente tem que complicar as coisas? Né? E se você, não sei se você sabia, mas
a cannabis é produzida no nosso corpo também. A gente acabei de saber isso agora há pouco, conversando com ele. Explica pra gente como é isso. Então, na realidade, em 1980, mais ou menos, foi descoberto o sistema endocannabinoide. Endo de dentro, cannabis e a cannabis, tá certo? Foi descoberto. Os pesquisadores estavam pesquisando e eles começaram a perceber que existiam uns receptores. Eles não sabiam direito para que tinha esses receptores. E na pesquisa que eles começaram a fazer, descobriram que quando davam o produto fitoterápico, a planta, esses receptores respondiam de uma forma muito positiva. Por exemplo, se tinha ansiedade, quando dava, melhorava a ansiedade. Aí começaram a pesquisar. Aí descobriram que no nosso corpo existem esses receptores praticamente em quase todas as células. Que coisa incrível. Incrível, né? Incrível. E que quando o organismo está com uma deficiência, a homeostase não está boa, você dá a planta, o fitocannabinoide, e você tem uma resposta semelhante àquela que é feita e produzida pelo nosso corpo. Homeostase, equilíbrio. Equilíbrio. Dr. Russo, que é um dos médicos mais, vamos dizer assim, interessados em cannabis, ele diz que quando tem a deficiência, você tem que dar cannabis. Nos Estados Unidos, hoje você faz um teste e você descobre se tem deficiência ou não. No Brasil ainda não dá, ainda a gente está caminhando para isso, né? E o fato que eu comentei de estar fazendo um estudo de cannabis da menopausa. Incrível isso, menopausa, climatério aqui. No dia a dia, imagina, 90% das minhas pacientes estão entrando e é uma loucura, é um inferno, é um desconforto. Quais os benefícios, então, da cannabis nos seus estudos? Ainda não tem resultados? Ainda não tem os resultados, o estudo não está aberto, mas nós estamos a caminho, né, de completar o estudo. E a gente sabe que quando tem ansiedade, a cannabis funciona muito bem. Alguns casos de quando a paciente está, por exemplo, borderline entre, vamos dizer assim, depressão e ansiedade. Não é específico para depressão, mas ajuda porque melhora um pouquinho a ansiedade. Mas o que chama atenção é que a ansiedade é a principal enfermidade do brasileiro. Síndrome da ansiedade generalizada. Exatamente. Quem não conhece ou quem não é. Quem não conhece, quem não pensa. Nossa vida ficou cada vez mais, né, uma competição, tempo, falta. Eu acho que Então é uma indicação muito boa. Então, na menopausa, você sabe, os sintomas são variados, né? Sim. Então, o paciente tem dor de cabeça, calores, insônia, mau humor. Você deve ver um monte de pacientes com ansiedade diariamente nesse quadro, diariamente. Querem embelezar, então sempre tem essa E os pilares que a gente sempre fala aqui, nos pilares para longevidade, como é que a gente vai chegar lá na frente? Hoje em dia a expectativa de vida é 79 anos no Brasil. Eu lembro, 40 anos atrás, minha avó com 63 teve um infarto fulminante. Então a gente quer chegar realmente lá com qualidade. E a gente sempre insiste aqui o que é baseado, o que está comprovado. Qualidade do sono, né? Atividade física, dieta, relacionamentos humanos, afetivos, é o que vai nos levar a ter uma longevidade saudável. E músculo, né? Porque perda de músculo, sarcopenia também é um fator. Sem dúvida, sem dúvida. Nos tratamentos que eu faço, eu incluo tudo isso. Quer dizer, é uma medicina integrativa. Tem que ser, né? Não tem outro jeito. Mais o que não é. Então eu recomendo, olha, tem que comer 3 ovos todo dia para a parte muscular, né? Tem que beber água. Eu tive um caso num paciente que estava desenvolvendo um problema psiquiátrico. Desidratado, porque com a idade a gente perde a sensibilidade desses receptores e você não tem vontade de beber água. Aproveita e está bebendo, né? Me estimulou. E o paciente desenvolveu uma neurose. E como que ele melhorou? Bebendo água, hidratando o paciente. São coisas simples, né? Então, tem um esquema muito legal de
uma série de coisas que devem ser feitas que ajuda o tratamento com a cannabis. Com certeza. Essa questão da água é muito interessante, né? As pessoas realmente esquecem. E tive um episódio, estava tendo uma cefaleia constante, daí o meu cardiologista falou, você está tomando água? Mas porque não tem líquido, o coração não consegue, você vai ter um pico hipertensivo. Coisa básica, né? Que a gente insiste realmente e é necessário. Agora me diz uma coisa, advogado do diabo, e as indústrias farmacêuticas, como estão ou como vão ficar diante de uma medicação única que tem tantas, né, possibilidades de tratamento? Já existe aí um bochicho contra a cannabis? Como é que é isso? Então, 8 anos atrás, o rumor era intenso, as críticas eram intensas, certo? Só que eles começaram a avaliar também, e hoje, Pfizer já está no mercado. E quando a indústria farmacêutica entra realmente pesado, muito pesado. Indústrias farmacêuticas nacionais, quase a maioria delas já está seguindo também. Então, eles esperaram um pouquinho, porque não tinha regulamentação, era proibido, não podia usar, e eles não tinham interesse em entrar numa briga dessa. Mas agora que está tudo aprovado praticamente e controlado, eles estão entrando firme. Olha, eu imaginei mesmo que né, porque é comprovado. Então, resumindo, o medicamento ele é importado, não existe compra em farmácia comum. Não, existe já. Já então, existe? Tem um medicamento importado, que tem todo o controle de qualidade, tudo certinho. Vende na farmácia, aqui em qualquer cidade do Brasil? Vende. Tá. O que aconteceu foi que começou a dar uns problemas e algumas associações falaram, não, mas eu quero produzir também. Associação das crianças com epilepsia, associação dos parentes, dos pais com ansiedade, associação que tem um monte. Essas associações, a Anvisa não aprovava ficar plantar e produzir o produto. Tá. Então, o que aconteceu? Eles foram para o juiz é soberano, eles começaram a autorizar devido aos casos. Por exemplo, um paciente que tem uma doença terminal praticamente, precisa tomar, vai lá e o juiz vai considerar e pode aprovar. Aprova hoje plantar, se eu não me engano, até 8 pés em casa. Coisa que é proibidíssima. Se encontrar planta na casa, vai preso. É preso, né? Sim. Então, é uma droga ilegal. Ilegal. As associações falaram, não, nós temos aqui uma associação com mais de 5.000 pacientes. Então, o juiz autorizou a plantação, o preparo, inclusive, do óleo. O óleo é muito fácil de preparar, Otávio. Domiciliarmente? Assim? Domiciliarmente. Você pega as folhinhas... O que precisa tomar cuidado é o seguinte. Primeiro que é a planta fêmea que produz os canabinoides. Então tem que achar ali a folhinha exata. Tem que ser a folhinha exata. Então tem muita gente usando a folhinha errada. Então a folha tem que ser da planta fêmea. Segunda coisa, você pega uma panela, põe um óleo, azeite de oliva, põe essas folhinhas dentro para cozinhar e deixa cozinhando. Depois você pega, filtra, você está com óleo de cannabis pronto. O problema é o seguinte, que óleo é esse? Qual que é a concentração? Felizmente, hoje já estão até algumas universidades se preparando para poder analisar para esse pessoal que está fazendo isso, o que eu acho que é uma ideia excelente. Mas tem muita gente que está fazendo sem se preocupar em concentração, COA, né, que diz exatamente Deve a concentração. Ter resíduos. É a mesma coisa. Eu vi um vídeo do Paraguai, que é um dos maiores exportadores de maconha. Então eles fazem um prensado. Prensado feito no meio da floresta. Contaminação. Nossa, uma sujeira, mosca, tudo vai dar. Então, esse é que é o problema, né? É que nem na minha área, né? Misturar hipoglós, óleo de rosa mosqueta, creme Nivea, que é uma receita do Pitangui, cosmeticamente, né, bioquimicamente, não é para ter um resultado final compatível. Né? Eu acho que é a mesma comparação. Ao colocar uma pílula no shampoo que vai fazer... Quimicamente, isso não foi preparado dessa forma.
né, dessa forma. Então, acho que a origem, de onde vem, de como é produzido, faz toda a diferença. Inclusive, Otávio, recentemente eu vi um estudo de câncer de pele, né? Os pesquisadores estão testando cannabis. Sensacional. E outra coisa também, para rejuvenescer a pele, também. Porque tem efeito antioxidante, isso grande. Então a vitamina C e a vitamina E que a gente usa em sérum antes do protetor solar, que é uma rotina nossa, provavelmente, então um creme com cannabis com proteção e antioxidante vai fazer muito sucesso. Sem dúvida. Tem alguém já fazendo uma linha aqui, fazendo pesquisa? Não, aqui ainda não. Aqui ainda não, né? Dermatologia, apesar de que a dermatologia é a que mais tem receptores de cannabis, pelo tamanho do órgão, né? Então, é o que está acontecendo. Estão iniciando pesquisas e com as multinacionais, você não imagina o investimento que está sendo feito. Vai ser um sucesso. Eu tenho a melhor dúvida. Está acabando o nosso tempo, Mário. Olha que assunto incrível. Que pena. Super obrigado. Aprendi muito. Quero estudar, quero referência a alguns artigos. Você pode até me mandar. Vou mandar. Todos de dermatologia, vou mandar. Você vai ficar impressionado. E vamos aqui divulgar. Então, onde encontra esse livro? Bom, esse é meu primeiro livro, Cannabis Medicinal, baseado em fatos. Se encontra na Amazon e nas livrarias. Inclusive, ele, em termos de medicina, ele foi considerado um dos melhores livros no último lançamento. Vamos divulgar bastante. Muito obrigado, adorei aqui a dedicatória. E aí deixo o meu livro também. Muito obrigado. Aqui é diferente, é um pouquinho da minha história, desde lá da infância, São José dos Campos, passo por Taubaté, até os anos 70, mostrando aí um pouquinho da minha história. Muito obrigado. Mário, muito obrigado. Nós terminamos mais um capítulo do nosso videocast, Clínica da Beleza. Você pode seguir no YouTube, no Spotify e no Deezer. Nós adoramos sugestões. Escrevam, também nos acompanhem nas redes sociais do Instagram e Facebook. Clínica Otávio Macedo, @Clínica Otávio Macedo. Muito obrigado. Até o próximo episódio.